Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos que estão aqui comigo também. Só não temos a nossa querida Emily, né? Mas Conrado Santos, Carlos Augusto, eu dou meu bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa, juntamente com os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Boa Nova, nos assistem na TV Mundo Maior, o nosso programa Diálogos Médicos, produção da nossa Associação Médica Espírita de São Paulo. Bom dia, rapazes. Bom dia, uma satisfação estar aqui e vamos continuar com esse estudo. A gente continua no 29, não é isso, Silvia? Continuamos no capítulo 29, né? Ante a reencarnação, no momento em que a gestação da Zulmira, ela está ocorrendo, né? E a formação, da formação embriogênica do corpo, né? Físico do nosso Júlio, como também a formação do corpo perispiritual que acontece em paralelo. O corpo perispiritual do nosso Júlio vai se adegalçando, aquele da vida anterior, e vai se formando esse novo perispírito e, consequentemente, o novo corpo físico. E a gente ouviu um comentário da doutora, bem polêmico, que em algum momento aglutina, desaglutina, em cada reencarnação e em cada desencarnação, até o momento em que a gente perde o perispírito. A gente já ouviu falar esse termo de perda de perispírito no nosso livro anterior, que foi o Libertação, aonde a gente falou sobre os ovoides, aonde a condição espiritual era tão ruim, associado à vingança, à raiva e à obsessão, que o indivíduo perde o perispírito e ele passa a ser uma massa amorfa. Só que nesse caso, a doutora falando de perder mesmo o perispírito, ser tão rarefeito, onde só existe luz, onde o indivíduo se torna um espírito. Fala aí, Conrado. A gente estava até conversando, isso aqui é um negócio que dá um nó na cabeça absurdo. Mas é interessante a gente visualizar que tudo que nós conhecemos é formado basicamente por 3 elementos, né? 3 causas que a gente pode conhecer. Deus como causa primária de todas as coisas, como se estivesse no vértice lá do ponto de um triângulo. E depois o Espírito e o fluido cósmico universal. O que a gente precisa entender é que a maneira com que o Espírito se relaciona com as diferentes orbes que ele habita, seja no mundo espiritual, seja na vivência física, é através desse fluido cósmico universal, que pode existir de maneiras mais diversas possíveis. E na medida em que você vai avançando intelectualmente e moralmente, nós vamos avançando a outras esferas. Nós sabemos no Livro dos Espíritos que nos explica sobre a escala evolutiva dos espíritos. Estamos no mundo de provas e expiações, vamos para o mundo de regeneração, vamos para o mundo de perfeição. E isso é o que nós aprendemos também com André Luiz, que é a nossa caminhada do átomo ao arcanjo. E quando chegarmos à condição de arcanjo, nós teremos então a plenitude desta evolução, onde a nossa relação com o fluido cósmico universal será diferente. Portanto, a veste física, seja para habitar o mundo espiritual, ou seja para estar reencarnado, é muito diferente. A gente vai ter uma ligação muito mais etérea, né? Muito mais fluida. Como, por exemplo, nós temos o nosso modelo e guia, que é Jesus. Jesus, na descrição de Emmanuel e A Caminho da Luz, demorou 4.000 anos para que pudesse se preparar, descendo das esferas de está, para que pudesse se fazer presente e caminhar sobre a Terra, para que pudesse essa matéria densa do nosso planeta, para que o espírito dele pudesse comandar essa matéria, né? Então, isso nos coloca diante desse aprendizado, que também, quanto mais vamos evoluindo, menos materializados, menos ligados a esse tudo universal na vida. E agora nós vamos ouvir um áudio da doutora e depois vamos tentar comentá-lo, porque nós vamos falar agora de embriogênese, nós vamos falar de filogenia. Então a gente vai associar coisas que a medicina estuda hoje com as relações perispirituais e o desenvolvimento
embriogênico, vamos dizer assim, do perispírito. Vou tentar fazer um paralelo. E a doutora vai chamar a atenção da gente de um cientista e alemão, um grande pesquisador, chamado Ernst Haeckel, aonde ele fala da lei biogenética fundamental. Ele vai falar sobre a embriogênese, que é justamente o desenvolvimento do indivíduo como zigoto. E todas as fases em que o zigoto, né, estamos falando de corpo físico, ele vai se desenvolver. E que ele passaria por todos os estágios que lembrariam as formas adultas dos seus ancestrais evolutivos. A gente iria começar através de uma única célula, como se fosse a ameba, um indivíduo unicelular, e passaria pelas fases da multicelularidade até a gente chegar ao nível do ser humano, deste planeta, né? Considerando como a espécie de maior evolução considerada como desse planeta. Sendo que a gente sabe que agora, no momento da regeneração, com certeza, esse mesmo embrião, ele terá condições evolutivas muito superiores às dos que a gente tem agora. A gente sabe que a gente usa parte do nosso cérebro. Talvez hoje as crianças que estão reencarnando, elas tenham uma condição de utilização cerebral por permissão da própria espiritualidade, pelo desenvolvimento planetário e o desenvolvimento moral desses espíritos muito superior, né, do que a gente tem hoje. Então, vamos ouvir primeiro a doutora e depois vamos tentar comentar um pouquinho o que ela fala. Uma frase de Haeckel. O grande pesquisador alemão disse: a embriogênese revive a filogênese. Então, ele nos ensinou que durante a formação do corpo físico, na embriogênese, nós passamos por todos os estágios da nossa evolução filogenética. Quer dizer, primeiro, como unicelular, é o caso do zigoto. Depois, como seres pluricelulares. E refazemos brevemente o período de peixes, aves, mamíferos inferiores, até chegarmos ao mamífero superior ou ser humano. E vimos aqui a sabedoria de Clarencio. Por quê? Ele disse o que Haeckel disse. Vou recordar. Cada ser, reparem bem, ele não pôs ser humano. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra. Estacionando na mais alta configuração que já atingiu. Não significa que então, na medida em que a gente evolui, ainda tem, a gente vai estacionar um pouco mais para cima e um pouco mais para cima. Muito mal comparando, a gente poderia dizer, por exemplo, que um cachorro, ele evolui, passa por todas as etapas e estaciona no cachorro. Enfim, e assim a gente vai. Nem sei se é uma boa comparação, né? Mas é muito interessante e a gente vê o aspecto físico mesmo, né? Das várias etapas que o embrião vai, na medida em que vai se desenvolvendo, vai assumindo. Tem uma hora que ele parece um girinozinho, depois parece que uma cobrinha, depois parece que é um camarão, e assim ele vai, dessa maneira, muito rapidamente, ele vai percorrendo, a título de recapitulação, todo o processo da evolução até estacionar na forma mais alta que ele está apto a desenvolver nessa encarnação. É bem interessante, bem complexo. Aliás, deixa eu só abrir um parênteses. O Conrado, no intervalo, ele mencionou uma obra do Dr. Domingos Vaz do Cabo, As 7 Portas da Alma. É uma literatura muito interessante para a gente entender essa questão dos
dos corpos, da interface entre o perispírito e o corpo físico. Então, é uma dica bastante interessante que o Conrado passou para a gente, né? As Sete Portas da Alma, do Dr. Domingos Vaz do Cabo, editora Fé. E eu gostaria de comentar, antes que o Conrado dissesse, né, falasse, é que nós passamos, ou seja, nós já fomos unicelulares, né? Nós fazemos parte dessa filogenia ou da história evolutiva da espécie. A gente só é hoje um ser humano, é um ser, porque a gente passou por esses estágios. E a gente sabe que até os 3 meses, tudo isso acontece até 3 meses da gestação. Com 3 meses, nós já somos considerados seres humanos. Só que a gente não pode esquecer uma coisa: a ligação do espírito ao zigoto acontece quando ele é unicelular. A gente viu que o Júlio se ligou ao zigoto dele enquanto reencarnação no momento em que houve a fecundação. Por isso que muitos dizem que o aborto até os 3 meses deveria ser permitido, porque ainda não existe a constituição de um ser humano. Precisa ouvir o batimento cardíaco do feto para considerar que ele seria um ser vivo. Então, o aborto, pela Sociedade Médico Espírita, pela bioética, ele não pode acontecer uma vez que houve a fecundação. E isso também a gente pode ampliar para a questão da fertilização in vitro. Porque no momento em que existe a união dos gametas, existe um espírito vinculado. E uma vez que a gente não saiba qual espírito está vinculado a esse embrião, a dispensação dos óvulos, dos embriões congelados, também não deveria ocorrer. Então, isso é muito profundo. O próprio Kardec fala isso, que o momento da fecundação existe a ligação do espírito, né? E a condenação absoluta que nós temos em relação ao aborto e a dispensação dos embriões congelados. Então, que as pessoas têm que ter uma consciência. Eu tenho não sei quantos embriões congelados. Temos alguns ligados a espíritos, porque também a misericórdia divina não iria prender os espíritos a esses embriões ao bel prazer dos pais, né? E também sabemos por causa do insucesso de tantas fertilizações in vitro, porque né, não pode manter o espírito ali preso a essa situação. Queria só, para não alongar muito mais, queria só também deixar outra recomendação aqui. A Questão Espiritual dos Animais, livro da doutora Irvênia Prada. Ela faz de maneira gráfica, com desenhos, ela faz exatamente a explicação da embriogênese e da filogênese. E é interessante que a gente estava colocando, olha como é uma beleza a gente observar a vida. No útero, acontecem 9 meses, porque o princípio inteligente demorou milhões de anos para desenvolver. Quando a gente pega a evolução do nosso planeta e divide ela em 24 dias, o homem apareceu na Terra às 23 horas e 59 minutos. Todo o restante que nós conhecemos, e de novo vale citar Caminho da Luz, que fala desde o princípio, quando Jesus pega essa bola incandescente e começa a transformar o planeta, foi esse processo que foi sendo construído pouco a pouco para que essas formas de vida unicelulares fossem se ampliando, fossem passando para outras formas, saímos dos oceanos, passamos para os anfíbios e tudo que a gente conhece. É lindo de ver como tudo se encadeia e ali, no momento em que a gente tem a gestação, esse processo ele é rememorado do ponto de vista biológico, nos dando a possibilidade de ter. Então, nós somos ali, gente, dentro de nós, quando nós estamos ali dentro do útero materno, nós estamos recapitulando uma evolução de milhões de anos, que foi às duras penas. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, mostra como essa evolução é feita nos 2 planos, foi construída para que a gente pudesse chegar a ter essa máquina perfeita, no limite que nós temos de perfeição. E sabe o que eu acho legal também dizer, Carlos? Se a gente já entende o corpo humano com a perfeição que ele tem, todos os órgãos funcionando, todos os comandos, imagina o que vem para frente quando a gente der passos de evolução moral para outros corpos, né?
Só um parênteses, muitas vezes a gente pode ser levado a pensar o seguinte: então eu já fui um cachorro, eu já fui um cavalo, eu já fui uma cobra. Não, você nunca foi cachorro. Cachorro existe, né? Algum espírito, ele habita aquela forma cachorro. Um cachorro, ele não se transforma num cavalo, num hipopótamo, no que seja. O cachorro é sempre cachorro. A forma cachorro é um estágio onde o espírito pode habitar ao longo da sua evolução. O não princípio inteligente, né? Isso, o princípio inteligente, a essência, não é? Não é que o cachorro, depois que morre, ele se transforma num cachorro de raça, depois que morre, ele se transforma num gato, enfim, a gente nem sabe qual é essa hierarquia, não é? Cachorro é cachorro. Eu nunca fui um cachorro. A minha essência, eu em espírito, posso ter habitado uma forma cachorro, mas não é que o cachorro se transformou em Carlos. Algumas pessoas acham que sim, mas não é não. E aí eu trago para vocês aqui, e que o livro também traz, a questão da hereditariedade, né? Porque a gente vê que o Júlio, ele recebe, né, os gametas do pai, o gameta da mãe, que são o material genético que vai constituir esse embrião. E aí vem assim, mas o Júlio, ele precisa que haja uma lesão a nível genético que propicie essa lesão da garganta. E muitas vezes, né, a gente sabe que os pais podem não ter isso. Ao mesmo tempo, hoje, a gente sabe quanto o nosso pensamento e a nossa vontade conseguem mudar os nossos genes. E elas podem mudar os nossos genes, também digo eu, do ponto de vista de a doença ser modificada em cura, como o gene bom, o gene saudável ser transformado em um gene doente. E isso se processa nesse momento em que existe a reencarnação, os próprios benfeitores sabem das nossas necessidades, nós podemos ou não aceitar, né, essas mudanças, mas como aprendizado nós vamos vivenciar esses momentos para que a gente possa ter um aprendizado maior, uma evolução espiritual maior. Então eu queria ouvir a doutora com 2 áudios, um seguido ao outro, e depois o comentário de vocês. Nossos compromissos espirituais, o que o nosso espírito traz intimamente, isso os pais não podem tirar. Nós podemos herdar biologicamente genes melhores, mas a nossa condição perispiritual é que vai predominar na formação do corpo. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, esse medo, esse terror que os pais alemães têm de transmitir aos filhos as doenças genéticas, na verdade, isso é minimizado quando nós conhecemos a lei de ação e reação. Por quê? Porque o espírito renasce dentro da família, essa família não vem por acaso, todos estão interligados no mesmo quadro e a manifestação genética em virtude de problema que ele traz de vida passada. E acabou. Agora, o complexo de culpa existe desde o mundo espiritual para esses pais, porque eles devem ter interferido de maneira a que o filho errasse a esse ponto de, quando encarnado, ter esse tipo de doença. Então, o problema é de culpa, mas explicado, uma vez explicada a questão da lei da ação e reação, a culpa, ela pode ser esmaecida, ela pode ser esbatida. Por quê? Porque, sim, é raro, mas essa é a grande oportunidade de acertarem juntos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É uma frase que explica muito do que a gente está tentando entender. Nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, a gente vai ter características que a gente próprio conquistou para o bem e para o mal, né? Porque essas características nos acompanham enquanto essência, através do nosso perispírito. Então, mesmo que a gente nasça de pais e mães saudáveis e sem nenhuma complicação cardíaca, a gente pode desenvolver
uma doença cardíaca, que não é herdada dos nossos pais, mas isso está inerente, isso está na nossa constituição perispiritual, né? Dessa forma é que ela diz que a gente é herdeiro de nós mesmos, né? E que a culpa que eventualmente os pais possam sentir por terem dado origem a um filho deficiente, com algum tipo de deficiência, e aqui não estou falando só de mental, qualquer tipo de lesão, lesão na garganta, não é? Eventualmente não é culpa dos pais, eventualmente isso já está. Aliás, culpa é uma palavra muito ruim nesse contexto, não faz o menor sentido a palavra culpa nesse contexto que a gente está trabalhando, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, mas aí a gente vem também diante de algumas questões, né? Que é a família espiritual, que é as necessidades que a gente tem do ponto de vista da genética perispiritual. Muitas vezes na família, né, a gente vai ter determinados, né, o pai e a mãe, com determinados também materiais genéticos que vão propiciar o reencarne de um indivíduo que é semelhante ao pai e à mãe, por questões energéticas, por questões da genética espiritual. Quando a gente entender isso, quando a gente conseguir mapear no perispírito essa genética, a genética do perispírito, vai ficar muito mais fácil para os médicos, né? Porque poderemos atuar diretamente nisso. Sabemos, né, que podemos fazer isso, mas a nível perispiritual, isso ainda está muito longe, para a gente conhecer realmente o indivíduo do ponto de vista integral, não somente a nível do mapeamento genético do corpo físico. Por quê? Né? O mapeamento genético perispiritual contém o físico, mas o físico não contém o perispiritual, então a gente não sabe tudo. Quer encerrar, Conrado? Eu acho que esse esclarecimento do áudio que ela colocou para a gente coloca uma grande reflexão sobre a importância da gente respeitar o curso da vida, o curso da reencarnação, né? Porque muitas vezes essa questão da hereditariedade coloca uma culpa, né? Como ela falou do caso dos casais europeus, alemães e tal, e ao mesmo tempo também coloca um desejo de controle, né? A gente vê muitas vezes esses avanços genéticos que são muito bem-vindos, que são necessários para a evolução, muitas vezes sendo colocados apenas como instrumentos de escolhas estéticas, né? A cor do olho, a definição do sexo, como se a gente quisesse ocupar um papel de definições, de escolhas, sem saber nada da necessidade. Então, isso que a Silvia colocou, eu concordo e faço as minhas palavras também, que é, quando nós adentrarmos ao conhecimento perispiritual e a reencarnação, eu já pensei isso várias vezes, quando a reencarnação for compreendida como lei universal, esse mundo que nós vivemos vai ser virado de ponta cabeça. Porque muitas coisas vão deixar de ter nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque a gente vai se enxergar efetivamente como um espírito eterno e com uma experiência terrena momentânea. E tudo que nós falamos nos programas anteriores, falamos hoje, tem a ver com isso, né? Da gente entender essa evolução e olharmos de uma forma muito mais ampla para ela. É isso que a gente um dia vai conquistar. Acho que é o controle do que a gente acha que é perfeito, ainda com os olhos materiais. E a perfeição diante da espiritualidade é o corpo com a lesão física. Isso é a perfeição. Lindo, Silvia. Lindo. Então, quando a gente conseguir alcançar essa visão, com certeza teremos um planeta diferente e seremos diferentes também. Então, eu deixo aqui o meu abraço, um abraço apertado, né? Excelente semana a todos e até a próxima. Fiquem em paz, fiquem com Deus e guardem essa frase da Silvia: a vida já é perfeita por si só.